gente já sabe da importância de se usar metodologias ativas, mas por qual eu começo? Olá, eu sou Ana Lívia, esse aqui é o Pio e você tá no canal Você Só Dá Aula. E no vídeo de hoje eu quero explorar com vocês uma metodologia ativa que foi o pontapé inicial para eu transformar minhas aulas e que eu acredito que é a mais assertiva para você começar a usar. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre dicas práticas para você aplicar metodologias ativas com seus alunos. Eu não quero dar spoilers, tá, gente? Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas, dentro desse vídeo, uma das dicas que eu trouxe é sobre preparar o terreno. Em que sentido? Quando a gente fala da educação básica, o ensino tradicional ele ainda está muito enraizado. Então, os alunos, eles, infelizmente, possuem um papel passivo em termos de receber informação. O professor é o transmissor, e eles vão recebendo aquilo. E isso acaba gerando uma percepção de que só tem aula quando você tem necessariamente matéria no quadro. Então, quando você pensa em trazer uma abordagem diferente, em que os alunos eles têm um papel protagonista, eles não entendem muito bem aquilo ali como uma aula, no sentido de, tá, mas e aí? Cadê o conteúdo? Por exemplo, vamos supor que você está usando uma rotação por estações, que é uma metodologia ativa incrível, só que ela requer um nível assim mais elaborado, de preparação. Você tem que montar as estações, pensar na dinâmica das atividades, o que vai ter ali. Não é uma aula que você vai para o quadro e preenche conteúdo. O aluno tem um papel ativo. E aí, por conta do sistema de ensino mesmo, é difícil que o aluno perceba que essa proposta está fazendo com que ele aprenda, Ele está desenvolvendo habilidades e competências, muitas vezes assim, até mais do que se fosse uma aula tradicional, só que ele não percebe isso. Então é muito difícil quando a gente propõe uma aula muito disruptiva, assim, no sentido de a gente quebra o padrão do ensino tradicional e já vai para um ensino ativo, geralmente os alunos estranham, sabe? E às vezes pode ser que você não tenha os resultados que você gostaria de ter nessa aula. E dentro desse contexto, estudando metodologias ativas, existe um método que, na minha visão, ele é o melhor para você começar por alguns motivos. Primeiro, porque ele não exige uma mudança estrutural na sua aula. Segundo, porque ele promove uma participação ativa dos estudantes, mas sem deixar o papel do professor de lado. Então, o professor ele ainda tem um papel muito importante em termos de orientação ali, de mediação e principalmente na parte, do conteúdo em si. E terceiro, porque ele pode ser aplicado em qualquer disciplina. E do que eu tô falando? Eu tô falando da instrução por pares ou aprendizagem por pares. Você pode encontrar assim também. No inglês, Peer Instruction. A aprendizagem entre pares é um método simples, porém muito poderoso, que foi desenvolvido pelo Eric Mazur. É um método de ensino interativo que promove ali uma maior participação, um maior engajamento dos alunos, porque a gente não só fortalece ali a relação, professor-aluno, mas alunos entre eles têm muitas trocas também durante essa abordagem. E a aprendizagem entre pares também é considerada um método baseado em evidências, mas presta atenção, não é o mesmo tipo de evidência que a gente tem, por exemplo, no ensino investigativo, em que o aluno ele tem ali um processo mais autêntico assim em relação à parte do fazer ciência. Então não é esse tipo de evidência que ele vai coletar e ele vai elaborar hipóteses, e formular, enfim, não é isso. Essas evidências que a gente está falando, quem vai coletar são os professores. O que a gente vai explorar aqui então é que esse método ele possui diferentes caminhos e esses caminhos eles vão ser traçados de acordo com as evidências que você, professor, coletou na sua turma. Tá, Ana Lívia, mas como que isso funciona na prática? Eu vou abrir aqui, gente, um fluxograma pra gente explorar juntos. Então respira e vem comigo. Vamos lá, a gente vai partir do pressuposto de que você vai dar uma aula tradicional, assim, normal. Você planejou ali o conteúdo, passou no quadro, os conceitos e etc. E aí a gente tem a parte do exercício de fixação, que geralmente é a sistematização do conhecimento para ver se o aluno de fato aprendeu aquilo, Às vezes você faz um exemplo e dá um outro exercício parecido para ele ver se replica, entre aspas, Nesse caso, a gente vai seguir um pouco essa abordagem. Você vai ministrar o seu conteúdo normalmente e na hora de propor um exercício, você vai fazer esse exercício com os alunos e vai se atentar aos resultados. Como assim? Você vai fazer uma questão conceitual, tá? De preferência uma questão fechada, para isso ser um processo mais rápido e dinâmico para você. Posso fazer questão aberta? Pode, mas você vai ver que é uma aula muito dinâmica, assim, é muito fluido, sabe? Então, a questão aberta, ela exige mais tempo para você corrigir, para ver se está tudo certo. E a gente vai precisar dos resultados ali. Por quê? Porque se você notar que na sua turma você teve acertos menor do que 30%, então vamos lá. Você fez essa questão e menos de 30% da sala acertou,
quer dizer que existe ali algum problema em relação ao conteúdo. Eles não entenderam, às vezes a sua didática não foi clara, enfim, a gente não quer saber o motivo aqui, mas existiu algum problema ali em termos de aprendizagem do conteúdo. E aí, nesse caso, o que os autores sugerem? Que você retome o conteúdo, que você faça uma revisão, que você veja que essa questão conceitual, o que ela trabalhou ali, o que o aluno precisava fazer. Então, peraí, vamos retomar esse ponto aqui, a gente revisa esse conteúdo para depois seguir para um próximo tópico, porque se isso aqui não tá claro, né, se foi menos de 30% de acerto, significa que tem alguma coisa errada. Agora, se você fez essa questão conceitual e dentre as respostas a gente teve uma média ali, uma faixa de 30 a 70% de acerto, aí a nossa abordagem já vai ser diferente. Os autores sugerem que, nesse caso, você não vai dar a resposta da questão, tá? Isso aí, esses resultados, em off, os alunos eles não vão saber se eles acertaram ou se eles erraram. Então, entre 30% e 70%, a sugestão é que a gente tenha ali discussões em pequenos grupos. Você vai reunir os alunos em pequenos grupos. Quando eu falo grupo, gente, dupla já funciona, sabe? Quando eu usei essa abordagem, eu fiz eles sentarem em dupla. Trio no máximo, sabe? Porque você não vai rendendo muita discussão, às vezes foge até um pouco do contexto. Por que disso? Porque aí cada aluno vai defender o seu ponto de vista. Olha, eu marquei essa alternativa porque eu acho isso, isso e isso. O outro aluno vai falar, olha, eu marquei a outra alternativa porque eu acho isso, isso e isso. Dentro desse grupo, eles vão precisar entrar em um consenso para identificar qual é a resposta correta, e aí sim a gente faz a questão novamente, né, uma segunda votação. Então você pega a mesma questão e deixa eles resolverem novamente depois dessas discussões em grupo. E aí a gente analisa. Se foi a maioria acertou, ótimo, vamos para o próximo tópico. Se a gente ainda entrou nesse 30% a 70%, né, de acerto, tem alguma coisa errada. E aí é interessante que o professor ele entre como um mediador para entender o que está acontecendo, qual é o ponto de dúvida ali. Mas geralmente essas discussões, essas trocas, as interações entre eles é algo muito construtivo, sabe? Então um ajuda o outro. Não é aquela coisa que o professor vai explicar o conceito. Acaba que um aluno ajuda o outro a entender aquilo. Então é muito interessante, porque é uma abordagem em que eles vão aprendendo com eles. E aí quem também ensina, aprende 2 vezes mais, né? Não tem isso? Por isso que essas interações, elas são muito poderosas. E caso essa questão que você propôs teve um percentual de acertos maior que 70%, aí é um ótimo indício aí de que teve uma aprendizagem, né? Não é o único fator, mas dentro desse método aqui, ele fala que é uma porcentagem satisfatória. Nesse caso, o que você pode fazer? Ou fazer uma nova questão conceitual, né? Então, beleza, a gente trabalhou esse conceito, ótimo. Vamos pegar outro conceito, né? Dentro ali da disciplina, da exposição dialogada que a gente fez. Ou então, você pode passar para um próximo tópico. E aí, se você passar para esse próximo tópico, aí novamente você vai voltar para sua exposição dialogada. Você vai voltar ali para a aula, né, que tradicional, entre aspas, que você está acostumado. Então, passa lá a matéria no quadro, explica o conteúdo e etc. E depois faz uma nova questão. E a partir desse ponto, já dá para você observar que é uma aula muito dinâmica, é muito fluida, né? E você, professor, tem que ter certa agilidade para identificar ali qual resultado que teve ali a questão, então em qual desses 3 caminhos se enquadra para você orientar, né, o sentido da aula. Ana, vamos supor que a gente caia nessa discussão em grupo. Quanto tempo os grupos vão ficar discutindo? Aí já vai depender da sua estrutura. Eu não acredito que a educação existe uma regra geral. A gente tem aqui o caminho. Como cada um vai adaptar? Aí, gente, é a questão de contexto. Então, se você tem uma aula de 50 minutos, você não vai deixar, né, sei lá, 10 minutos por questão. Então, às vezes é muita coisa. Às vezes é uma questão que, em 5 minutinhos, em 3 minutos, eles conseguem ali. É um bate-bola, jogo rápido, é mais dinâmico, assim, entendeu? Então, até pensando em um número considerável, assim, de questões, se você quiser trabalhar, né, na sua aula, você tem que considerar esse tempo. Porque não tem um caminho certo. Pode ser que eles acertem, que seja, tipo assim, mais de 70% de acerto em todas as questões, por exemplo. Então, não vai ter esse momento em que eles vão se juntar em grupos. Pode ser que eles tenham dificuldade em algumas, entende? Pode ser que você tenha que revisar o conteúdo. Então, você tem que considerar isso dentro ali do que você está trabalhando. Claro que o professor, a gente tem uma maldadezinha, né? A gente faz uma questão às vezes e fala, eles vão ter dificuldade nisso aqui. Você já sabe, porque você tem experiência ali. Então, considera isso. Considera que a aula ela pode ir para qualquer um desses caminhos. É mais dinâmico para você. E como eu falei,
a gente não tá aqui saindo totalmente de uma estrutura tradicional de ensino, porque existe um momento em que a gente tem uma aula expositiva. Ele sugere dispositiva dialogada, mas sabe, ainda assim é uma aula expositiva. E isso faz com que não seja uma aula extremamente disruptiva, assim, que eles não saem da zona de conforto do que eles estão acostumados do ensino tradicional. Claro que essa dinâmica acaba aumentando a participação, o engajamento, né? A gente tem as trocas ali entre os alunos, existe um tempo, então você, professor, tem que cronometrar isso, e às vezes, por conta desse tempo, eles se empenham mesmo em resolver aquilo, em discutir, e é muito legal essas discussões, essas trocas, sabe? Por isso que, na minha percepção, esse é um dos melhores métodos para você começar ali a inserir um pouquinho as metodologias ativas, né? Sem ser uma coisa assim muito diferente do que eles estão acostumados. Até porque, gente, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente precisa que o aluno seja protagonista, né? Ele precisa ali ter autonomia. Mas o sistema que a gente está acostumado não dá autonomia para esse aluno. Então, eu não posso cobrar dele de uma hora para outra. Não vai funcionar. Por isso, muitos professores acabam se frustrando no processo, né? Eu demoro tempo para planejar uma aula, porque não é fácil, tá? A gente precisa de preparação, de planejamento. Chegam lá, os alunos ficam perdidos, eles não sabem o que fazer, ou eles não querem muitas vezes participar, por isso que tem que ser algo gradual. Ai, mas Ana, como é que você faz pra ver a porcentagem de acerto de cada questão? Vocês acham que eu não ia falar dos meus segredinhos, né? Eu tenho aqui uma lista de sites que me ajudam, inclusive, a construir essas questões, que eu vou compartilhar aqui com vocês, mas eu só vou compartilhar se você curtir esse vídeo. Porque eu tô assim agora, eu tô mendigando like. Tô brincando, eu vou compartilhar de qualquer jeito. Mas se você tá gostando do conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que toda semana tem conteúdo novo. Bom, vamos lá. Existem vários sites, várias tecnologias educacionais que podem te ajudar, que inclusive já te dá a resposta assim, na hora, sabe? Então, à medida que os alunos vão respondendo, você já vai tendo resultado ali em termos de porcentagem até. O site que eu mais gosto de usar para fazer isso é o Nearpod. Por quê? Porque ele me permite apresentações interativas. Então, eu coloco muitas vezes o conteúdo ali, a exposição dialogada já num slide, e aí eu já, né, mesclo ali, já insiro a questão. Os alunos, eles têm acesso ao slide, assim, eles leem o QR Code no celular, eles têm acesso, eles vão acompanhando a aula até pelo celular, né, se possível. E aí, na hora que aparece uma questão, eles votam. A Ana não quer fazer a minha aula expositiva num slide. Tudo bem, você pode fazer no quadro. E aí, na hora de for, né, a resposta das questões ali, aí você, né, faz essa dinâmica com o Nearpod, aí ele escaneia ali e, enfim, vai votando. À medida que ele vota, você tem ali os resultados em tempo real. Outra opção de site é o Quizzes. Ele também permite isso. E aí, nesse caso, você precisa se atentar para marcar a opção da turma toda fazer no mesmo tempo. Porque existe uma outra opção que é tipo homework, que você manda, né, o link, e aí cada aluno faz no seu tempo. Nessa opção, a gente precisa que, tipo, questão 1, tá, é a turma inteira na questão 1. O Kahoot, eu não gosto muito disso, porque eu acho que o Kahoot, ele tem uma outra pegada de gamificação, sabe, de uma coisa mais interativa, né, de competição, ele mostra o pódio, não é a nossa intenção aqui. E por fim, um último site que eu indico é o Mentimeter. Então ele é ótimo, a gente usava muito ele para nuvem de palavras, né, mas essa questão de múltipla escolha, ele também funciona bem e ele funciona desse jeito, todo mundo na mesma questão, se você marcar essa opção lá no site. Então o professor passou para a questão 2, a sala inteira vai para a questão 2. Se o professor passar para a questão 3, a sala inteira vai para a questão 3. É uma forma de você controlar e de você já ter esses resultados em tempo real. Nada de você ficar calculando lá, gente, quem marcou tal questão, né? E vai anotando. Não, gente, pelo amor de Deus, isso aí é passado. A gente tem que usar as tecnologias ao nosso favor. E se você quiser o tutorial dessas ferramentas, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber que você tá gostando desses conteúdos, gente. A gente vê, ó, todos os comentários aqui, né, Pio? A gente responde tudo. Eu tô usando Pio Fajuto porque o Pio original está dormindo aqui do lado, mas ele tá bem, tá, gente? Toda vez alguém pergunta dele, ele está ótimo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.